Bom dia, está começando o programa da Fundação ProRim. Todo mundo já ouviu falar de reeducação alimentar. Às vezes é necessário reavaliar esses hábitos. E para saber um pouco mais, eu vou conversar com Fabiana Baggio, nutricionista da Fundação ProRim. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Realmente, o que vem em primeiro lugar, Fabiana? O que vem a ser reeducação alimentar? Na verdade, é uma mudança de hábito alimentar, né? Sim. Ele objetiva, né, diminuir o risco dessas pessoas terem doenças crônicas, né, melhorar a qualidade de vida, a partir de estudos que foram feitos mostrando a relação entre a ingestão de alguns alimentos e a diminuição do risco de doenças como diabetes, hipertensão, e assim por diante. No caso, vamos ser bem práticos. A pessoa tem hipertensão arterial e ela precisa fazer essa reeducação alimentar, porque às vezes tem medicação que ela tem que tomar também. Mas qual que é a importância no tratamento da reeducação? Ela é essencial, né? A alimentação faz parte do tratamento. Certo. Então, a gente sabe que às vezes o paciente, a hipertensão é porque ele está acima do peso. E vários trabalhos mostram que uma redução de 10% do peso, né? Não precisa, às vezes, emagrecer 20, 30 quilos, como muitas pessoas acham, mas você diminui 10% do seu peso, você já tem uma diminuição dos níveis de pressão arterial, né? De acordo com o estágio da doença, da insuficiência renal crônica, né? Quer dizer, da fase que ele se encontra, é um tipo de dieta. Exatamente. Isso também pode ser da mesma forma, por exemplo, para o diabético e a pessoa com insuficiência cardíaca? Não, cada paciente precisa de um tipo de orientação, né? Não existe uma dieta pronta para ninguém. Então, a orientação vai depender, por exemplo, de que doença é, de que estágio ela se encontra, do estado nutricional do paciente, se está abaixo do peso, se está com peso normal, se está acima do peso, né, dos exames laboratoriais, né? Então, por isso que é tão importante ter uma avaliação individualizada para melhorar o resultado do tratamento. É muito comum entre as pessoas, eu alimento sempre no mesmo horário por causa do meu metabolismo. Essa regragem de hábitos de horário, isso também tem alguma coisa a ver com o melhor desempenho da dieta que você ingere? Essa regularidade é importante, mas não necessariamente tem que ser nos mesmos horários, né? Sim. É importante que se faça 5 a 6 refeições por dia, lembrando que uma refeição pode ser uma fruta, né? Mas às vezes, nessa vida atribulada que a gente tem, não consegue ter os horários tão pré-definidos assim. O chá também pode ser considerado uma refeição? Não, porque normalmente o chá não tem calorias, né? A não ser que você adicione açúcar, e daí já não é tão legal também. Certo. Mas um chazinho purinho ou um cafezinho não pode ser considerado uma refeição porque não vai fornecer energia para aquela pessoa. Fabiana, além de levantar com o pé direito, tá? Por que a refeição, o café da manhã é uma refeição extremamente importante ao longo do nosso dia? Como todas as outras, né? Mas o que acontece, a gente passa durante a noite um longo período em jejum, né? Em que os nossos estoques, eles foram sendo consumidos, né? Para nos fornecer energia. Então, a gente precisa repor esses estoques para ter um bom desempenho durante o dia, né? As pessoas que não têm o hábito de fazer o café da manhã, elas acabam exagerando muito no almoço, né? Vão acabar escolhendo alimentos mais gordurosos, mais energéticos, o que vai favorecer o ganho de peso desse indivíduo. Então, vamos à dica de um bom café da manhã. Um bom café da manhã, né? Ele pode ter frutas, né? Na forma da fruta mesmo, ou um suco feito na hora, né? Para não perder as propriedades. Mas o mais interessante é a fruta, porque às vezes o suco você acaba perdendo, tem que coar, acaba perdendo parte das fibras. As frutas vão ter as fibras, vão ter vitaminas, minerais e vários outros compostos que são bastante importantes para o organismo. A fonte de carboidrato, né, além da fruta, pode ser um pão integral, por exemplo, um biscoito integral, um cereal com leite, uma granola, porque além de ter o carboidrato, vai ter fibras, né, que vão auxiliar no funcionamento do intestino, diminuir o risco de ter colesterol alto e vários outros problemas. De recheio, né, o mais interessante seria, por exemplo, o queijo branco, porque é uma fonte de cálcio, né, uma fonte de proteína que não vai ter tanta gordura saturada como os queijos amarelos, né, e nem tanto sal. Então é uma opção interessante.
Para tomar, né, se não for o suco, um café com leite, procurar não utilizar o açúcar, porque a gente sabe que o açúcar é uma caloria vazia. Então não é nada tão difícil, tão complicado, né? Dá para se alimentar, ter alimentos gostosos e ao mesmo tempo saudáveis. E com o apoio do Alvin Palace Hotel, eu conversei com a nutricionista Fabiana Baggio sobre reeducação alimentar.